Que o Senhor esteja usando o Senhor poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. O pastor nos incumbiu da mensagem desta manhã. E nós vamos meditar um pouquinho no que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, através da tua palavra. Antes de lermos o texto, no final do ano eu estava meditando, fazendo uma retrospectiva. Não sei se você talvez fez na sua vida, aquilo que nós fizemos, para o Senhor, aquilo que nós deixamos de fazer, e naquilo que falhamos, que possamos estar consertando. Como se fala, no início do ano a gente pensa, em fazer diferente do que fizemos no ano anterior. E neste momento, olhando, revisando, pensando no que nós fazemos no nosso trabalho normal, do dia a dia, no templo, calculei que talvez eu participei de 50%, 60% talvez do culto. Aí foi assim, a palavra de Deus, quanto que eu li? Consegui ler o Novo Testamento inteiro, os profetas menores, o livro do Salmo, mas eu tive tempo, irmãos, para ler a Bíblia o ano inteiro. Eu tive tempo. Então qual foi a falha? De não ter lido todo o ano. Até porque quem tem um manancial, lá está a referência. Quem tem um manancial, se você ler 3 capítulos por dia, você lê ela o dia todo. O ano inteiro você lê ela, a palavra de Deus, Eu não sei qual foi a sua retrospectiva. Então eu quero fazer melhor em 26. E quero, as falhas que eu cometi em 25, pretendo não cometê-las em 26. Amém, meus irmãos? E olhando, irmão, para isso, folheando a palavra de Deus, eu fui lá no capítulo 22 de Reis. Vamos meditar um pouquinho, irmãos, no que este homem de Deus fez. Eu confesso para os irmãos que, com todas as falhas que temos, eu quero dizer, eu em particular, eu não tinha meditado tanto do que este homem, em pouco tempo de reinado. Se não me falha a memória, faleceu com 39 anos, uma coisa nessa natureza, Mas fez algo grandioso. E nós vamos meditar um pouquinho aqui. E antes, nós vamos ler. E nós vamos ver, irmãos, como ele pegou o reino, Um pouquinho de conhecimento que a gente tem, na graça de Deus, como ele pega o reino de Judá. E como ele vai deixar, Vamos estar lendo aí, meus irmãos. Eu não sei se eu consigo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí a leitura. Eu não sei se é possível. Eu leio o versículo 1 e a igreja lê o versículo 2, até o versículo 13, ok? É possível? Vamos tentar? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías de Boscate. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhes: e só entreguem na mão dos mestres da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que lhes entregava nas mãos, porque se haviam com fidelidade.
Depois o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que os achou na casa e os entregaram na mão dos mestres da obra que estão encarregados da casa do Senhor. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Hilquias, sacerdote, a Aimon, filho de Safã, a Arbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que hoje se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, pela tua palavra lida, te agradecemos, ó Deus, pelo teu imenso amor e pelo teu cuidado. Te agradecemos, Deus, pelos teus servos, Deus, do passado, que caminhou contigo, Pai, que viveu contigo, que teve intimidade contigo, Pai, que buscava a tua presença, e que nós, Deus, possamos espelharmos, Pai, nesses teus servos do passado, entre tantos homens que realmente viveram a tua vontade. E queremos te suplicar, Pai, nessa manhã, por cada um de nós, teus filhos, teu povo, que nessa hora estão reunidos, Deus, para louvar o teu nome, para aprender de ti, Senhor, para estudar a tua palavra. Que nessa manhã possamos, Deus, dar liberdade, que o seu Santo Espírito, Deus, falar conosco nessa manhã, a nos despertar, ó Deus, de um ano que seja de bênção, de cuidado, mas também, ó Pai, de testemunho, de viver em fidelidade contigo. Nós te pedimos também, Deus, por aquele que não puder estar aqui presente, tu sabe cada um, e também, Deus, nossos irmãos em Cristo que estão em viagem, dos nossos irmãos em Cristo, Deus, que estão nos hospitais, que o Teu cuida, que o Teu servo, Pai, sinta o Teu cuidado nessa hora. Nós confiamos, Pai, no Teu poder, na Tua graça e misericórdia. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, né? Ela é brilhante, ela é contagiante e maravilhosa. Diante do texto que nós lemos, irmãos, a respeito de Josias, nasce, e a palavra de Deus aí está dizendo bem claro que ele começou a reinar com 8 anos. É claro que, sob a tutela de alguém. Eu acredito que os irmãos que estavam na IBD domingo passado, o irmão Cleidival até fez um comentário a respeito estava sob a tutela de Hilquias, que possivelmente, né, era parente muito próximo de Esdras, que nós vamos estar estudando agora, bisavô. Olha, irmãos, que maravilha, né? E, irmãos, ele dá então uma reforma. Mas, irmãos, vamos ver como ele pega o reino. Vamos dar uma olhadinha? Como que ele pega o reino? De seu pai e de seu avô. Olha as atitudes do seu avô, Manassés. Está lá no capítulo 21, tá? Mas qualquer coisa eu vou estar lendo aqui, meus irmãos. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele fez, irmãos, e o texto vai dizer que ele fez ainda pior. E vai continuar dizendo lá, reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para Baal e fez em poste sagrado para Azerá, conforme fizera o rei Acabe. Eu acredito que você deve conhecer um pouquinho da história, porque também já estudamos isso aqui na IBD. Acabe fez tudo contrário a orientações dos profetas, dos sacerdotes da época.
Irmãos, e essa prática vem, mas chega a Manassés. Nós vamos ver aí, irmãos, atos que Manassés fez que, talvez, irmãos, é surreal nós pensarmos como cristãos. E um homem colocado por Deus, é porque Deus permitiu que ele chegasse ao trono, e tal ato praticasse. Continuando, fizeram Acabe, e os exércitos celestes prestou culto, construíam altares no templo do Senhor, na qual havia dito, em Jerusalém, porei o meu nome, o Senhor dizendo, nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, chegou a queimar seu próprio filho ao deus Moloque. Chegou a queimar seu próprio filho ao deus Moloque. Imagine bem, meus irmãos, a tal situação. E eu aqui, irmãos, eu quero fazer aqui uma reflexão. Será, irmãos, qual tem sido, aqui eu vou trazer para nós, principalmente nós pais, qual tem sido a nossa atitude? Às vezes, irmãos, nós estamos oferecendo aos nossos filhos pequenos, ao deus Moloque lá colocado, quando acendia-se ao deus feito de metal, de bronze, e jogava o filho para ser assado vivo. Será que nós hoje, irmãos, qual é o nosso comprometimento com nossos filhos hoje para levá-los para o mundo? Como que tem sido? Eu confesso para os irmãos, sem hipocrisia nenhuma, tá, meus irmãos? Sem hipocrisia nenhuma. Os irmãos conhecem, tenho 2 filhos, uma, graças a Deus, está aí, já fez a matrícula lá no seminário, já fez a matrícula, dia 18, dia 20, Ruth vai levar ela lá. Eu emociono um pouquinho, né, porque a gente está acostumado, né, a ficar longe. Então, Deus proverá. Mas eu tenho outro em casa, irmãos, e eu percebo que o Gabriel, ele não tem muita puxada intimidade. Mas, irmãos, todos os dias, confesso para os irmãos, todos os dias, ou melhor, às noites, vou para o quarto com ele, com o manancial. Porque eu falhei, sem hipocrisia nenhuma, eu falhei, no princípio, eu falhei. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu estou meditando nesse texto desde segunda-feira, ou melhor, de sábado, nesse texto. Eu acho que eu já li esse capítulo umas 10 vezes. Digo 22, não 21, tá, meus irmãos? 22 e 21, mais o 22. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos de preparar os nossos filhos para a caminhada aí fora. E o pastor Ayude disse uma palavra que me machucou um pouquinho. Nós hoje não temos preparado nossos filhos para enfrentar a faculdade para fora, que os irmãos sabem como está contaminado. É uma reflexão muito grande, meus irmãos. Talvez ele deve ter tido alguma experiência. Eu, em particular, na família em geral, tenho essa experiência, infelizmente. Pessoas que saíram do templo, praticamente ateus hoje, contaminados lá fora. Mas, continuando aqui, mesmo texto, queimou seu próprio filho, praticou feitiçarias, adivinhações, recorreu a médiuns em quem consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Provocando a ira. E aqui, meus irmãos, tem o texto, aqui, continuando o verso 16, nós não queremos ser muito extenso. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso,
levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. E aqui, irmãos, não é uma fonte segura, mas alguns estudiosos, né, alguns líderes, que quando Isaías foi cerrado ao meio, foi no ministério de Manassés. Está registrado em Hebreus capítulo 11, verso 37, se você quiser olhar depois. Está certo que o apóstolo Paulo disse que o mundo vai o quê? De mal a pior. Vai de mal a pior. E cabe, irmãos, a mim e a você, temos a atitude de Josias. Então, a atitude de Josias. E o texto diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, filha de Adalias, e ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor reprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Aí, meus irmãos, uma reflexão aqui. Por que ele não andou no caminho do seu pai Amon e do seu avô Manassés? Por quê? Porque eram homens que o Senhor reprovou. Aí, irmãos, vou refletir agora para nós. Será que o meu filho, depois que eu partir, né, ou até agora, será que ele vai ter, eu andei nos caminhos que o meu pai andou? Será que ele vai dizer isso? Ou será que ele vai dizer, eu andei nos caminhos que o Davi andou, né, que o irmão fulano andou, que o irmão Beltrano andou? Como que tem sido, irmão? Como será? Aqui o texto diz que ele andou nos caminhos conforme o seu pai andou, o seu predecessor. Espiritualmente, o seu líder espiritual não era Manassés, não era Amon, era Davi. Está certo que o nosso líder supremo espiritual é Jesus Cristo, ok, né? Mas a nossa referência, a minha referência de conversão, né? Alguém que trabalhou comigo, que viveu comigo, que me orientou, e a sua mensagem me tocou. Hoje mora na linha 200, acho que mora lá ainda no irmão Gedeu, lá na 208, né, o irmão Joaquim. João, capítulo 5, verso 24. Acredito que muitos irmãos aí sabem de cor, né? É uma das minhas referências espirituais. E tem até o apelido de Santinho, né? Porque é um homem que vive realmente, irmãos, a palavra de Deus, com todas as falhas, mas vive o propósito de Deus. Então, irmãos, que nós possamos olhar como Josias, né? E sermos referências para as nossas descendências. É um momento para de refletir, né? Estamos iniciando um ano de reflexão. E continuando aqui, meus irmãos. Ele nem se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, seguiu o rumo reto no presença de Deus, né? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safrã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a ajuntar prata que foi trazida no templo do Senhor, que os guardas nas portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para o reparo do templo. Meus irmãos, provavelmente esse templo devia estar destruído, esquecido, com tantas práticas, né? O caminhar com Deus acabou, o templo abandonado, mas eles não precisam, olha que interessante, meus irmãos, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Na versão que foi lida aí, com fidelidade.
Reflexão também, meus irmãos. Qual tem sido a minha fidelidade para com Deus? Está bem claro aqui, né? Era percebido naqueles homens, você não precisa nem prestar conta, porque estou enxergando em vocês toda a fidelidade, honestidade. E confesso, meus irmãos, nos nossos dias atuais, vai cair em desuso ser honesto no nosso país, tá? Que seja um momento de reflexão, principalmente para nós cristãos, tá, meus irmãos? É palavra para todo mundo, né? Mas tem caído em desuso. E que seja para nós, meus irmãos, um momento de refletir da palavra de Deus. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do Senhor no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Provavelmente, meus irmãos, né? Aqui nós vamos acredito eu, no meu entendimento, diante de todas as mazelas, né? As idolatrias, o que estava acontecendo, que o texto anterior diz que Manassés derramou sangue inocente de Jerusalém. Provavelmente algum desses sacerdotes piedosos coloca esse livro em algum lugar no templo, provavelmente escondido, né? Ou talvez em algum lugar próximo, fácil talvez de ver, mas o povo estava sendo levado a pecar, longe de Deus. E nessa reforma, o livro é encontrado. Você sabe, meus irmãos, às vezes, né, nós estamos perdendo o livro ou esquecendo o livro dentro das nossas casas. Estamos, meus irmãos. Se eu perguntar para você, quantos livros da Bíblia quantos capítulos da Bíblia você já leu esse ano? Reflete nisso. Quantos capítulos você já leu? Não vou nem dizer livro, vou dizer capítulo. Quantos você já leu? E quero dizer, irmãos, que santidade é um processo, né? Você vai buscar o crescimento. E sem leitura, irmãos, sem oração, sem leitura, sem meditação, sem estudo da palavra. Já até ouvimos, né? Eu sei, os irmãos já ouvi. Rapaz, para que perder tempo ir no templo? A gente pode ser crente em casa. Medite, tá, meus irmãos? Medite. Pense bem. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram o trabalhadores aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou o livro e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aqui, meus irmãos, não fica bem claro. O livro da lei chamado Torá é de Gênesis a Deuteronômio, correto, meus irmãos? Não sabemos aqui se leu de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero aqui, irmãos, diante da atitude de Josias, acredito que estava lendo o capítulo 28 de Deuteronômio. Você sabe o que está escrito lá? Irmão Cláudio, é possível colocar um pedacinho lá? Deuteronômio 28. Se você talvez não leu, vamos ler um trechinho aí. Das bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. Deuteronômio 28. Se for possível, se não for, capítulo 28. Deuteronômio 28. Não, o início. 1. Só para a gente ter uma noção, irmãos. Eu estou fazendo aqui, irmãos, uma meditação minha, né? Se ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses seus mandamentos que eu hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O 2,
e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e te ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora, irmãos, vai lá no a maldição da desobediência, acredito que é o 13. Vê lá. Senão não vamos ler aqui. Só para ter uma noção daquilo, da atitude do rei Josias. O 15, meu irmão, é o 15. É o 15. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje lhe ordeno, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Verso 16. Maldito será na cidade e maldito será no campo. Tá bom, irmãos, depois você pode continuar durante se você quiser depois. Talvez o texto que Josias lê da Torá fosse esse. Ele tomou uma atitude rasgada de se humilhar. E aí, irmãos, continuando o texto depois, ele vai dizer para os sacerdotes: vá consultar o profeta por nós. Vai consultar o profeta por nós. E quando chega na cidade, no bairro novo, encontra a profetisa Ulda. É a única, reditada, no texto, interessante. E ela vai deixar bem claro: olha, o que o Senhor tem para essa nação não é coisa boa. Não é. Por quê? Porque os seus antepassados têm feito tudo o que o Senhor reprova. Mas tem um porém. Você, diga ao homem que mandou vocês aqui: ele será reunido aos seus antepassados, e ele não verá. Na versão que eu diz, eu acho um pouquinho pesada. Na minha versão da palavra de Deus diz: ele não verá a desgraça que eu vou trazer sobre essa nação. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção: um pouco tempo de reinado, fez muita coisa, reformas, mas o que mais me chamou a atenção, meu irmão, está lá em 2 Crônicas 35. Depois, até se o irmão Credival puder falar alguma coisa antes do estudo que nós teremos de Esdras, seria interessante. Está lá no capítulo 35 de 2 Crônicas, no início do capítulo, depois nós vamos ler o 16 e 18, quando ele restitui e celebra a Páscoa. Entre todas aquilo da reforma, nós vamos ver, irmãos, que provavelmente, eu não sei, talvez o irmão Cardival no estudo que ele pode passar, de Samuel, de Juízes Samuel, até Josias, não tinha sido celebrada essas festas, essas festividades. Tinha sido esquecido. Aí não sei se 100 anos, 200 anos, 300 anos, eu não sei, ser específico, mas está lá: Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro pascual foi abatido no 14º ano do seu primeiro mês, e nomeou sacerdotes para sua responsabilidade, e encorajou-os a se dedicarem ao serviço do templo do Senhor. Mas de repente você pode até me questionar do reinado de Ezequias foi feito, mas não foi feito com essa magnitude, com todos os profetas, com todos os sacerdotes. Você pode ler lá depois. Aqui, irmãos, foi completo. E antes de encerrar, eu só quero dizer, eu acredito que é o verso 16 em diante: assim naquele dia, todo o serviço do rei foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação do holocausto do altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. O verso 17: os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia durante 7 dias, e celebraram a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada desta maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado a Páscoa
como fez Josias. Está registrado, irmãos, ela foi completa e foi instituída a partir daí, novamente, ele trouxe para Israel. Nessa reforma, ele trouxe novamente, possivelmente, né, passa o reinado de Amon, de Manassés, de Ezequias, estou falando para trás, né, até chegar lá em Jeroboão, talvez antes, para trás ainda, quantos anos? Não sei, se 200, 300 ou mais. Estou esquecido, meus irmãos. O que eu quero trazer com isso, meus irmãos? Nós estamos esquecendo, irmãos, a essência da palavra de Deus. Infelizmente, o mundo aí fora está conseguindo contaminar os templos. E muitos líderes acham normal. Eu confesso, irmãos, que eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes somos chamados de retrógrados, né, de atrasados. Aí eu fico perguntando, eu não sei, meus irmãos, né, depois nós podemos até estudar isso na escola dominical. Será que se Jesus estivesse no nosso meio hoje, será que as formas de culto seriam como alguns realizam por aí? Ou como seria? Né? Eu confesso que em algumas partes, se eu estiver errado, depois o irmão me corrija, por favor. Tem sido mais show do que culto, que intimidade com Deus. E muitos líderes, irmão, têm feito o que as pessoas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir. Você acha que Josias queria ouvir essa mensagem aqui, quando ele lê esse texto? Não sei se ela é de Deuteronômio ou outro texto. Você acha que ele queria ouvir? Não, ele não queria ouvir, irmãos. Mas quando ele ouve, ele reconhece o seu passado de miséria, de distância de Deus. E foi uma reflexão para mim, né? Talvez até para alguns dos irmãos, que antes de conhecer a Deus, eu vim conhecer a Deus em Rondônia, meus irmãos. Era religioso ao extremo. Ao extremo. E acredito que muitos dos irmãos talvez estejam aqui, também eram. Lá em casa, o terço era rezado toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Até o ano de 1987, quando chegamos em Rondônia. Pela misericórdia de Deus, irmãos, quando chegamos em Rondônia, no sítio do irmão, que hoje já está na glória, nos apresenta as minhas primeiras 3 Bíblias, foi ele que me deu. Meus irmãos, me desculpa, mas a palavra de Deus, ela mexe, ela incomoda, e eu confesso para os irmãos, eu não quero cometer os erros dos passados, e não quero cometer os erros dos meus pais. Eu quero trilhar com Deus, eu quero andar com Deus, e quero que os meus filhos também andem com Deus. Eu creio que é o propósito seu, é o propósito nosso, né, como servos do Senhor. Amém, meus irmãos? E que o Senhor continue falando conosco essa manhã. Amém? E se for possível, eu quero pedir uma Bíblia que esteja orando ao nosso Deus.